Seja bem-vinda. Eu preparei um audiocast profundo sobre pensamentos intrusivos e como o cérebro realmente funciona. Aqui você vai entender por que esses pensamentos surgem, por que eles parecem tão reais e por que não dizem nada sobre quem você é. Um conteúdo rico, claro e baseado em neurociência aplicada à vida real. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse material a chegar a mais pessoas. Agora fique com o nosso audiocast a seguir e até a próxima. Tchau, tchau. A gente costuma pensar assim que a nossa mente é o nosso lugar mais seguro, né? O lugar mais íntimo que existe. Sim, a nossa casa. Exato. E dentro dessa casa, os nossos pensamentos seriam, sei lá, a mobília, as fotos na parede, coisas que definem quem a gente é. Parece óbvio. Super intuitivo. Só que o material que a gente tem em mãos hoje vem com uma ideia bem diferente. Ele diz que essa crença, na verdade, é cientificamente falsa. E a prova mais clara disso seriam os pensamentos intrusivos. Exatamente, a gente está falando daqueles pensamentos que simplesmente aparecem sem nenhum convite. Muitas vezes eles são violentos, bizarros ou até moralmente opostos a tudo que a gente acredita. E dão aquele choque, né? Sim, causam uma repulsa imediata, justamente porque parece que vem de um estranho, mas que está dentro da nossa própria cabeça. A nossa análise hoje vai focar em desmistificar esse fenômeno usando a primeira parte do material que a gente recebeu. Então a nossa missão é essa. Vamos mergulhar fundo para entender o que a ciência diz sobre isso. De onde eles vêm, como o cérebro produz essas coisas e, claro, a pergunta de $1 milhão. Por que ter um pensamento terrível não significa que somos pessoas terríveis? Vamos desconstruir essa ideia. Bora lá! Para começar, o material já aponta o que ele chama de o erro mais perigoso que alguém pode cometer, que é pensar. Se eu pensei isso, deve significar alguma coisa sobre mim. A armadilha clássica. Exato. E para evitar essa armadilha, a primeira coisa que o material propõe é separar 3 processos que o nosso cérebro mistura o tempo todo. E essa distinção, olha, é a base de tudo. Pensa assim. Primeiro, a gente tem a produção de pensamentos. O material descreve isso como um processo largamente automático, quase um ruído de fundo do cérebro, sabe? Ok. Segundo, vem a consciência do pensamento. Esse é o momento em que a nossa atenção pesca um desses pensamentos do fluxo. E por fim, num nível completamente diferente, a gente tem a intenção ou a ação, que é uma escolha deliberada, um ato de vontade. Ok, então, produção automática, consciência que filtra e intenção que é a decisão. Onde que os pensamentos intrusivos se encaixam nisso tudo? Eles pertencem, assim, quase que exclusivamente ao primeiro nível. São parte da produção automática. Ah, entendi. São como spam mental. O seu computador não escolhe receber spam, ele simplesmente chega. O pensamento intrusivo é igual. Ele não é uma escolha, não é uma intenção, é só um produto aleatório da máquina. E o sofrimento começa quando a gente trata esse spam como se fosse um e-mail pessoal e importante. Perfeito, é exatamente isso. E aqui a coisa fica, para mim, muito interessante. Essa ideia de que o cérebro é um produtor automático vai contra tudo que a gente aprende. Eu sempre imagino a minha mente como, sei lá, um narrador coerente. Sim, contando uma historinha linear. Isso. Mas o material diz que isso é uma ilusão. Na verdade, o cérebro seria mais como um gerador de possibilidades meio maluco. Exato. A descrição que eles usam é que o cérebro está o tempo todo produzindo fragmentos. Imagens aleatórias, melodias que não existem, frases desconexas, cenários absurdos. Um caos. É um brainstorming caótico e incessante. A grande maioria desse lixo mental, vamos chamar assim, é descartada por filtros neurais antes mesmo da gente se dar conta. A gente só percebe a pequena fração que consegue passar. Então, o que acontece para um pensamento específico, especialmente um bem bizarro ou perturbador, furar essa barreira? Porque eu não me lembro de ter pensado, e se as nuvens fossem de algodão doce, mas eu lembro de um pensamento horrível que eu tive há 2 dias atrás. O que é fascinante aqui, e o material é bem claro sobre isso, é que o problema não é a existência do pensamento em si. O problema é o contexto. O contexto.
Como assim? Segundo a análise, o pensamento intrusivo gruda quando um desses fragmentos crus atravessa o filtro e encontra um sistema nervoso que já está em estado de alerta. Ah, Pense em alguém que está passando por um período de estresse, ansiedade ou que simplesmente está mais cansado. O sistema de vigilância dessa pessoa está hiperativo. é como se o porteiro do prédio, que normalmente barra qualquer propaganda, estivesse tão estressado que quando vê um panfleto com cores berrantes, em vez de jogar no lixo, ele toca o alarme de incêndio. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. A questão não é o conteúdo do panfleto, mas a interpretação dele como uma ameaça. E essa tendência de interpretar tudo como ameaça tem uma razão. Uma razão muito, muito antiga. Tá na nossa programação evolutiva. O cérebro humano não foi moldado para nos fazer felizes, ele foi moldado para nos manter vivos. Faz todo sentido. A pergunta fundamental do cérebro primitivo não é: isso vai me trazer paz interior? Definitivamente não. A pergunta é: isso pode me matar, me ferir ou fazer com que eu seja expulso da tribo? O foco é sempre no perigo. Precisamente. E por causa dessa programação de sobrevivência, o nosso cérebro tem um viés fortíssimo para a negatividade. Ele prefere cometer o que o material chama de erro do falso positivo. O falso positivo. Ou seja, ele prefere achar que viu um predador no arbusto e sair correndo, mesmo que fosse só o vento, do que cometer um falso negativo, que seria assumir que é só o vento e, bom, ser atacado. Ou seja, o cérebro prefere entrar em pânico por nada do que ser pego de surpresa por algo. E os pensamentos intrusivos seriam uma manifestação disso? O cérebro simulando os piores cenários só para garantir? Exatamente. Muitos pensamentos intrusivos são, na sua essência, simulações extremas de perigo. E se eu me jogar daqui de cima? E se eu machucar alguém que eu amo? Não são desejos, são o cérebro executando um teste de estresse do pior cenário, movido por esse sistema de alerta máximo. Que prefere 1000 alarmes falsos a uma única falha fatal. Isso. E o material até identifica o chefe desse departamento de segurança paranoico. Uma pequena estrutura no cérebro chamada amígdala. Sim, a amígdala é a nossa central de detecção de ameaças. E o detalhe mais crucial, que explica muita coisa, é que a amígdala não entende linguagem. Ela não faz análises lógicas. Ela não pensa em palavras? Não. Ela reage a emoções e sensações brutas. Medo, nojo, raiva. E isso nos leva a uma questão importante sobre a sequência dos eventos. Que é, a gente sente primeiro e pensa depois. Na prática, sim. Quando um pensamento perturbador surge, ele pode gerar uma onda imediata de medo ou culpa. Essa onda emocional ativa a amígdala antes que o nosso córtex pré-frontal, a parte lógica e racional do cérebro, tenha tempo de dizer: calma, isso é só um pensamento bobo. A reação emocional é instantânea. A análise lógica é lenta. Exato. O cérebro não pergunta: isso é racional. Ele pergunta: isso é perigoso? E o medidor de perigo é a intensidade da emoção que a gente sente. Ok, então o quebra-cabeça está começando a se montar. A gente tem um cérebro que gera pensamentos aleatórios, um sistema de alerta que prefere exagerar e uma amígdala que reage a emoções antes da lógica. Mas isso ainda não explica tudo. Se a gente tem dezenas de milhares de pensamentos por dia, por que um em particular fica grudado e se torna recorrente, enquanto outros 50.000 desaparecem? A resposta, segundo a fonte, está na força do primeiro impacto. É a carga emocional que a gente sente no primeiro instante em que tem consciência daquele pensamento. Ah, Se a nossa reação for de choque, pânico ou uma urgência desesperada para se livrar dele, o cérebro aprende uma associação muito simples e poderosa. Este pensamento plus esta emoção fortíssima igual, isto é, uma informação de altíssima relevância. ele não julga se a informação é verdadeira ou falsa, moral ou imoral. Ele só registra a intensidade da reação. É um processo de aprendizagem totalmente neutro. É como se você estivesse lendo um livro e de repente uma frase fizesse seu coração disparar. Você instintivamente pegaria um marca-texto e sublinharia. O cérebro faz o mesmo. Sim, ele não entende o conteúdo da frase, ele só sabe que isso aqui causou uma reação forte, então é melhor eu voltar a ler essa página várias vezes.
Essa reação emocional é o que ativa os mecanismos de memória e repetição. É o que transforma um pensamento aleatório num pensamento obsessivo. Nossa, isso leva a um dos pontos que eu achei mais contraintuitivos e, ao mesmo tempo, mais esclarecedores de todo o material. Imagino qual seja. A ideia de que as pessoas que mais sofrem com pensamentos intrusivos, especialmente os de natureza moral, são frequentemente as pessoas com mais alto senso de responsabilidade. Exato. Pessoas extremamente éticas, cuidadosas, que têm um medo gigantesco de errar ou de magoar os outros. Isso parece um paradoxo. Parece, mas quando a gente entende o mecanismo faz todo sentido. E isso é absolutamente crucial para desconstruir a culpa que as pessoas sentem. O motor do pensamento intrusivo não é o desejo de fazer algo errado. É o medo. É o medo avassalador de fazer algo errado. O cérebro, como um bom sistema de segurança, está sempre fazendo uma varredura do ambiente e procurando perigos. E o que ele identifica como o maior perigo para uma pessoa altamente moral e responsável? A possibilidade dela mesma agir contra os próprios valores, de ser má, irresponsável. Exatamente. O cérebro percebe essa sensibilidade, essa área de enorme preocupação, e marca ela como um tópico de alta relevância emocional. E aí ele foca nisso. Então, na sua tentativa desajeitada e automática de proteger a pessoa, ele começa a produzir simulações justamente sobre isso. Ele apresenta os pensamentos que mais a assustam, não porque ela os deseja, mas porque o sistema de alerta identificou aquele tema como sendo seu maior pavor. Que ironia brutal. Então, uma pessoa que valoriza imensamente a segurança dos filhos e tem pavor de fazer mal a eles, pode ser atormentada por pensamentos de machucá-los? Sim. Precisamente porque esse é o seu maior medo e o oposto absoluto do que ela quer. O cérebro dela está testando a pior hipótese para mantê-la em alerta. Precisamente. É uma falha trágica do sistema. Ele foca naquilo que a pessoa mais valoriza, mas pelo lado do medo, pelo lado da aversão. Ele não está revelando um desejo oculto, está refletindo a profundidade de um medo. Entender isso é libertador. Muito. Porque tira o peso moral do conteúdo do pensamento e coloca o foco no mecanismo por trás dele. Certo. Então, para que isso fique bem claro para quem está ouvindo, vamos recapitular a distinção final que o material apresenta, que é a chave para desmontar essa armadilha. Pensamento, intenção e ação. Vamos lá. Pensamento, que como a gente viu, é um evento mental automático, como a chuva. Acontece, está fora do nosso controle direto. É o spam na caixa de entrada. Ok. Intenção é uma decisão consciente. É ler a lista de e-mails e decidir deliberadamente, vou abrir este e responder. É um ato de vontade. E ação é o comportamento que se segue a essa intenção. É efetivamente escrever e enviar o e-mail. E os pensamentos intrusivos, por definição, nunca passam da primeira fase sozinhos. Nunca, eles são apenas o spam. O problema e o que alimenta o ciclo é que a pessoa que sofre com isso não os trata como spam. Ela clica, abre, lê e relê cada palavra, fica horrorizada e tenta responder. Tenta provar para si mesma que aquilo é falso. Isso. Ela tenta bloquear, criar filtros, apagar e toda essa luta, toda essa energia gasta tentando analisar, neutralizar e controlar o pensamento é o que o sistema de alerta da amígdala interpreta como a confirmação final. Exatamente. A luta é o que grita para o cérebro, viu? Isso era mesmo importante, isso era mesmo perigoso, continua me mandando alerta sobre isso. A tentativa de resolver o problema é o que o torna um problema crônico. Então, o que a gente pode concluir desta primeira parte da análise? A mensagem central parece ser que pensamentos intrusivos não são falhas de caráter, não são mensagens do subconsciente. Não são desejos reprimidos. Não são desejos reprimidos, são essencialmente bugs de um cérebro que está fazendo o seu trabalho de proteção, mas funcionando num sistema nervoso que, por algum motivo, está em alerta máximo. E que a verdadeira origem do ciclo vicioso não está no pensamento inicial, mas na nossa reação a ele. A nossa primeira reação, carregada de medo, é o que ensina o cérebro a repetir o padrão. Ele aprende por condicionamento emocional, não por lógica. Exato. Entender esse mecanismo é o primeiro passo fundamental,
Porque, como o material sugere, qualquer estratégia que se baseie em lutar diretamente contra o pensamento, em tentar eliminá-lo, está condenada a falhar. Na verdade, só vai fortalecer o ciclo. O que nos deixa com uma reflexão final, então. Sim, se o nosso cérebro é capaz de produzir pensamentos tão vívidos e contrários a quem somos, baseados no que a gente mais teme, só como uma forma distorcida de proteção, que outras proteções automáticas e invisíveis podem estar moldando a nossa percepção da realidade, as nossas emoções e as nossas decisões todos os dias, sem que a gente nem se dê conta. Sabe aquele momento em que você decide com toda a sua força, eu não vou pensar nisso? Uhum. E, como num passe de mágica, o tal pensamento não só aparece, como monta acampamento na sua cabeça. Por que isso acontece? É um clássico, né? Pois é. A nossa análise de hoje mergulha fundo nesse mecanismo, mas com um olhar bem específico. A gente não vai focar no conteúdo desses pensamentos, mas no ciclo neurobiológico que o nosso próprio cérebro cria para mantê-los em cartaz. Isso. A missão aqui é desvendar por que a luta mental, na maioria das vezes, é o próprio combustível do problema. Olha, o que os materiais que a gente analisou deixam bem claro é o seguinte: pensamentos intrusivos não ficam fortes sozinhos. Eles são fortalecidos. E o processo não é lógico, é um aprendizado por associação. Pense nisso como o cérebro aprendendo um hábito, sabe? Um caminho neural. Certo. O nosso objetivo hoje é mapear esse caminho passo a passo, desde o momento em que um pensamento totalmente aleatório surge, até ele se transformar num padrão persistente. Vamos entender como o cérebro aprende a repetir justamente aquilo que a gente mais tenta evitar. Ótimo. Então vamos começar por esse momento chave, o tal do ponto de virada. Um pensamento aleatório aparece na mente. Sei lá, uma imagem bizarra, uma frase sem sentido. Uma ideia que não tem nada a ver com a gente. Exato. O que exatamente transforma essa faísca num incêndio de sofrimento? Pelos materiais, a culpa não é do pensamento em si, o que já é surpreendente. Exatamente. O ponto de virada é a resposta emocional imediata, quase instantânea. A reação. A reação. Quando essa reação é de medo, culpa ou aquela sensação de urgência, o cérebro aprende uma lição primitiva e muito poderosa. Isso aqui é importante, preste atenção. Entendi. Nosso cérebro funciona, em sua base, como um grande sistema de associações. Ele conecta esse pensamento a uma emoção forte e, por instinto de sobrevivência, conclui que aquilo é relevante para a nossa segurança. Ele não para pensar, isso faz sentido? Não, de jeito nenhum. Ele apenas registra a conexão. Pensamento X mais emoção de alerta é igual a perigo. Essa associação é o gatilho que dispara todo o ciclo. Quer dizer, então, que um pensamento que poderia simplesmente passar batido, como milhares de outros que a gente tem todo dia, ele é etiquetado por essa reação inicial. Etiquetado é a palavra perfeita. E a partir daí, o cérebro entra num estado de alerta específico para aquele tema. É exatamente essa a ideia da etiqueta. E quem coloca essa etiqueta é uma parte do cérebro chamada amígdala. Pense na amígdala como o alarme de incêndio do cérebro. Ok. Ela é super sensível e super rápida. Ela não sabe a diferença entre um pão queimando na torradeira e a casa inteira pegando fogo. Ela só detecta fumaça. Ela só detecta fumaça e dispara o alarme ensurdecedoramente. Perigo! Para ela, uma reação emocional intensa é fumaça. E uma vez que esse alarme toca, todo o sistema é mobilizado, tratando aquele pensamento como uma ameaça real. Uau! A analogia do alarme de incêndio é ótima. Rápido, mas não muito inteligente. Exato. Então vamos detalhar o que acontece depois que esse alarme dispara. Como esse ciclo se fecha e vira um padrão que não para de se repetir. Qual é o passo a passo dessa cena do crime cerebral? Os materiais que a gente analisou descrevem um processo muito claro, em 6 etapas. A primeira, claro, é a aparição automática. Simples assim. O pensamento simplesmente brota na mente. Sem convite, sem permissão. É um evento mental espontâneo. O cérebro é uma máquina de gerar pensamentos. A maioria deles é lixo, ruído de fundo. E esse é só mais um deles. Ok, o ruído de fundo aparece, e aí vem o passo 2, que, pelo que eu entendi, é onde tudo muda.
Isso. A segunda etapa é a avaliação emocional rápida. É aqui que o nosso alarme de incêndio, a amígdala, entra em ação. Certo. E o ponto crucial é, isso acontece antes da nossa mente racional ter tempo de processar qualquer coisa. A gente sente no corpo primeiro. Ah, é? Um aperto no peito, um nó na garganta, os ombros ficam tensos, o coração dispara. É uma reação visceral, pré-consciente. O corpo já está em modo de luta ou fuga. Espera um pouco, isso é fascinante. Quer dizer que a nossa parte inteligente, a que analisa as coisas, só entra em cena depois que o corpo já decidiu que estamos em pânico? Exato. Isso parece, sei lá, uma falha de projeto do cérebro. Parece, mas é um sistema projetado para sobrevivência na selva, não para as complexidades da vida moderna. E isso nos leva direto para a terceira etapa, a interpretação ameaçadora. Agora sim a parte racional entra. Agora sim, o córtex pré-frontal chega na cena. Pense nele como gerente do prédio que chega correndo depois que o alarme já está tocando. Ok. Ele vê o pânico e, em vez de checar se é só a torradeira, ele olha para o alarme e pensa, meu Deus, se está tocando tão alto, o prédio deve estar em chamas. A mente consciente pergunta, por que eu pensei isso? O que isso significa sobre mim? É aí que a gente começa a contar uma história de terror pra gente mesmo. É aqui que a interpretação errada começa. É quase como se o cérebro virasse um detetive paranoico, né? Ele sente um arrepio e, em vez de pensar, pode ser só o vento, ele já começa a procurar um culpado. E o culpado é sempre o pensamento. Uhum. E a reação natural a essa conclusão aterrorizante é... Tentar se livrar dele, imagino. Exatamente. Essa é a quarta e talvez a mais crucial etapa, a tentativa de controle. A luta. A luta. Vem o esforço desesperado para expulsar, neutralizar, analisar ou discutir com o pensamento. A pessoa busca uma certeza absoluta de que aquilo não é real, não a representa. Aquelas frases, eu não posso pensar nisso, preciso ter certeza de que isso é falso. Vou pensar em outra coisa à força. O que a pessoa não percebe é que essa luta é como jogar gasolina no fogo. É aqui que o paradoxo se instala de vez, então. Ao lutar, ao dar tanta atenção e energia para o pensamento, a gente está, na verdade, gritando para o nosso cérebro. Viu só? O alarme tinha razão. Isso é muito perigoso. Você captou a essência da coisa. Essa luta nos leva direto à quinta etapa, o reforço do circuito. Certo. Com todo esse esforço de controle, o cérebro aprende a lição definitiva. Este pensamento não é um alarme falso, é uma ameaça real. Preciso monitorá-lo 24 horas por dia. Uau. Cada tentativa de suprimir, cada análise, cada argumento interno reforça a conexão neural entre o pensamento e a sensação de perigo. É impressionante como cada passo alimenta o próximo. Depois de toda essa luta e reforço, imagino que o resultado seja inevitável, né? Inevitável. O pensamento volta com tudo. E essa é a sexta e última etapa, a repetição. Como resultado de todo esse processo, o pensamento retorna. Só que agora ele não é mais um pensamento aleatório. Ele virou o pensamento. Ele virou um pensamento importante e perigoso. Ele volta mais rápido, com mais frequência e com uma carga emocional ainda maior, porque o cérebro já está de guarda esperando por ele. O ciclo se fecha e, a cada volta, o caminho neural fica mais forte e mais rápido. Certo, vamos recapitular, porque isso é denso. Um pensamento aleatório aparece. Nosso alarme de incêndio interno, a amígdala, dispara sem pensar. Uhum. O gerente do prédio, nosso cérebro racional, chega atrasado, vê o alarme tocando e conclui que o prédio está em chamas. Isso. Aí ele tenta apagar o fogo com gasolina, que é a nossa luta mental. Essa atitude só reforça para todo o sistema que o fogo é real, garantindo que o alarme toque de novo na próxima vez, com ainda mais força. A síntese é perfeita. É um ciclo perfeito e autodestrutivo. Exatamente essa a lógica circular que os materiais descrevem. E isso nos leva a um ponto que os materiais destacam como sendo profundamente contraintuitivo. A nossa reação mais natural de tentar suprimir o pensamento é o que dá poder a ele. Totalmente. Eles usam o termo efeito rebote, ou o famoso paradoxo do urso branco. Sim, é um fenômeno clássico da psicologia. O experimento é simples.
Tente não pensar num urso branco. Lá está ele. Na hora. O que acontece? Para que o cérebro verifique se você não está pensando no urso branco, ele precisa, paradoxalmente, trazer a imagem do urso branco à mente para comparar. É uma armadilha. É um comando que contém a semente da sua própria falha. O ato de tentar não pensar é, neurologicamente, um ato de pensar com foco. É uma armadilha cognitiva brilhantemente cruel. Do planejamento de uma saída. O problema é que, em termos de hierarquia de sobrevivência, ele não manda na amígdala. Ele apenas reage ao alarme que ela já disparou. O resultado é aquele debate interno infinito, aquela ruminação que não chega a lugar nenhum. Fica ali no loop. Preso num loop de autoanálise, tentando encontrar uma certeza que é impossível de alcançar, o que não acalma em nada o sistema emocional, apenas drena toda a energia do sistema cognitivo. Nossa. É como tentar usar um manual de instruções para parar um trem desgovernado. A ferramenta é errada para o problema. Uma das observações mais surpreendentes que eu encontrei nos materiais foi sobre o perfil de quem é mais afetado por esse ciclo. Eu, intuitivamente, pensaria em pessoas talvez mais impulsivas, sei lá. É o que a maioria pensa. Mas os textos dizem que é justamente o oposto. É verdade, e isso quebra um grande estereótipo. O ciclo atinge com muito mais força pessoas com um alto senso de responsabilidade, moralidade e consciência. Pessoas que se cobram muito. Exato, pessoas que se cobram e têm um medo profundo de errar, de falhar ou de alguma forma, machucar os outros. E por quê? Por quê? Porque quando um pensamento aleatório desafia diretamente seus valores mais profundos, por exemplo, um pensamento violento em alguém que preza pela paz, a reação emocional, o alarme, é muito mais intenso. Faz sentido. O cérebro, por sua vez, aprende. Opa, esse tema é hipersensível. Prioridade máxima de monitoramento. Não é uma falha de caráter. É a virtude da pessoa sendo usada contra ela por esse mecanismo. E a ansiedade, onde ela entra nessa história toda? Ela é a causa, a consequência? A melhor forma de descrevê-la, segundo as fontes, é como um amplificador. A ansiedade é o combustível que aumenta o volume de todo o sistema. Ok. Pense assim, quando os nossos níveis gerais de estresse estão altos ou estamos dormindo mal, sobrecarregados, a nossa ansiedade de base sobe. Isso deixa o cérebro inteiro em um estado de hipervigilância. Esperando o pior. Como se estivesse esperando uma má notícia a qualquer momento. Nesse estado, a capacidade de filtrar pensamentos irrelevantes diminui drasticamente. Qualquer ideia aleatória que surge, que normalmente seria ignorada, ganha um peso desproporcional. Então, se a gente pudesse resumir o erro fundamental, o engano central que mantém toda essa engrenagem rodando, qual seria? Seria confundir a presença de um pensamento com a presença de um perigo real. Repete isso. Confundir a presença de um pensamento com a presença de um perigo real. O ciclo não se mantém porque o pensamento é de fato perigoso. Ele se mantém porque o pensamento foi marcado, etiquetado como perigoso pela nossa reação inicial. Entendi. A pessoa fica presa na crença de que a paz só virá quando o pensamento desaparecer. Mas é justamente o monitoramento constante para verificar se ele já sumiu que o mantém vivo. É como ficar olhando para a porta esperando o monstro entrar. Perfeito. A sua atenção na porta é o que dá poder ao monstro. O problema não é o conteúdo do pensamento, mas o rótulo de ameaça que o cérebro aprendeu a colocar nele. Chegamos ao fim da nossa análise e o que fica incrivelmente claro é que a persistência desses pensamentos não tem a ver com falha de caráter ou com desejo oculto. De forma alguma. É o resultado lógico de um ciclo de aprendizado emocional que se retroalimenta. Um pensamento aleatório dispara um alarme e a tentativa de silenciar esse alarme só o torna mais alto e o cérebro aprende a ficar de guarda. Precisamente. E entender esse mecanismo em detalhes, como fizemos aqui, é o primeiro e mais crucial passo para qualquer mudança. Porque tira a culpa, né? Tira a culpa e mostra o alvo certo. Revela que o alvo da ação não deve ser o pensamento em si, o que é impossível, mas sim a resposta a ele. Mudar a reação. Mudar a reação, o cérebro não precisa ser derrotado numa batalha, ele precisa ser reeducado com novas experiências que mostrem a ele
que o alarme de incêndio está com defeito. A persistência vem do reforço e todo aprendizado que é reforçado pode, com o tempo, ser desaprendido. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai até um pouco além do nosso tema. Se o cérebro pode aprender a marcar um simples pensamento como perigoso, com base numa reação emocional inicial, que outras ideias, situações ou até sensações físicas neutras do nosso dia a dia podem estar sendo amplificadas na nossa mente, virando problemas que não são simplesmente por causa de um rótulo emocional que a gente deu para elas, talvez anos atrás, sem nem perceber. Sabe, tem uma observação nos materiais que a gente analisou que, nossa, me pegou de jeito. Qual delas? A de que a maioria das pessoas, depois de uma jornada enorme para finalmente entender o que são pensamentos intrusivos e que eles não definem quem elas são, elas caem numa última armadilha, um último erro. Ah, sim, a pergunta final. Exato. Elas pensam, ok, entendi que isso não sou eu. Agora, como eu faço para isso sumir? E essa é a pergunta que reinicia o ciclo todo. É quase uma armadilha perfeita do cérebro, porque parece uma pergunta super lógica, né? Totalmente, parece o próximo passo. Mas o próprio desejo de eliminar o pensamento, essa luta, já é o que o alimenta. É o ato de tratar o pensamento como um inimigo que sinaliza para o nosso sistema nervoso a atenção. Isso aqui é perigoso, ativar tudo. Certo. A verdadeira virada de chave e o que as fontes exploram muito bem acontece quando o foco para de ser o conteúdo do pensamento e passa a ser a nossa resposta. A resposta do corpo a ele. Isso é fundamental. Porque a gente sempre acha que a solução é, sei lá, pensar positivo, usar a lógica para se convencer. Exato. Mas o que as fontes apontam é que a gente está tentando usar a ferramenta errada para o trabalho. É isso. Perfeito, é exatamente isso. E o nosso objetivo hoje é mergulhar nisso. Entender os mecanismos de como o cérebro desaprende o medo. Não é sobre convencer a mente com argumentos. De jeito nenhum. Mas sim sobre ensinar o corpo, através da experiência. Mostrar para ele que não tem perigo real. É sair dessa guerra de controle mental e ir para a prática da regulação emocional. Ok, então vamos desempacotar isso. Se a lógica não funciona, como é que o cérebro emocional aprende? Porque o problema mora ali, certo? Mora na parte mais primitiva. Na amígdala, no sistema límbico. A parte do cérebro que não entende argumentos, só a linguagem do perigo. Exatamente. Tentar usar lógica com a amígdala é como tentar explicar para um alarme de incêndio que ele disparou por causa da fumaça da torrada, não de um incêndio de verdade. Ah, boa analogia. Ele não vai te ouvir. Não vai. Ele só entende uma coisa: a ausência de calor. O cérebro emocional opera na base da associação e da experiência. Pura repetição. Certo. Ele não aprende porque você entendeu intelectualmente que um pensamento não é real. Ele aprende porque você viveu dezenas, centenas de vezes a experiência de ter aquele pensamento, sentir todo o desconforto e nada de catastrófico acontecer. A missão, então, não é convencer a mente. Não. A missão é mostrar ao corpo repetidamente que ele está seguro. O coração de tudo que a gente leu, a diferença crucial entre controle mental e regulação emocional. Sim. À primeira vista parece só um jogo de palavras, mas na prática é tudo. É uma mudança de paradigma total. E o fascinante é como as duas abordagens levam a resultados, opostos. O controle mental é a nossa reação instintiva. A primeira coisa que a gente tenta fazer. Sempre. É a tentativa de ser o xerife da própria mente, sabe? Esse pensamento é proibido, para de pensar nisso, vou pensar em outra coisa. As fontes mostram que isso não só falha, como piora tudo. É o clássico não pense no elefante rosa. Exato. A primeira coisa que aparece na sua mente é... um elefante rosa. Exatamente. Na psicologia, chamam isso de processo irônico. Para garantir que você não está pensando em algo, uma parte do seu cérebro precisa ficar, o tempo todo, verificando se o pensamento está lá. Nossa, faz todo sentido. Você mantém ele em foco para tentar não focar nele. E pior, cada vez que você luta, você está gritando para o seu sistema de alarme. Isso é importante. Isso é perigosíssimo. E o alarme fica cada vez mais sensível. Você acaba, então, treinando o seu cérebro para ter mais medo daquele pensamento específico. E a regulação emocional
Como ela quebra esse padrão? A regulação emocional vira o jogo completamente. O objetivo não é mais silenciar a mente, o que é impossível, Certo. mas sim acalmar o corpo. O foco sai do pensamento e vai para o estado do sistema nervoso. Pensa assim, um pensamento intrusivo só tem poder porque ele consegue sequestrar seu estado fisiológico. Ele dispara a resposta de luta ou fuga. Isso. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos tensionam. A regulação emocional atua aí, quando você aprende a notar essas sensações e a acalmar o corpo apesar da presença do pensamento. Uhum. O pensamento perde o poder dele. Perde o superpoder, ele vira só ruído. Com o tempo, o cérebro para de soar um alarme que não gera nenhuma resposta de emergência de verdade. Certo, então a ideia é cortar o combustível do pensamento, que é a nossa reação de pânico. E é aqui que fica muito interessante, porque as fontes não ficam só na teoria. Uhum. Elas são bem práticas. Elas descrevem um processo muito claro, um tipo de manual de instruções para essa reprogramação com 3 pilares. Sim, é um processo ativo. Não é nada passivo. O primeiro pilar é a desidentificação profunda. Gosto dessa palavra profunda, e ela é importante. Não se trata de ignorar o pensamento ou brigar com ele. É o oposto. É reconhecê-lo plenamente, mas com uma etiqueta nova. Em vez de um comando ou uma verdade sobre mim, você o vê como ele é. Um evento mental automático. Um impulso elétrico aleatório no cérebro. Basicamente isso. Que sua mente tentou interpretar de alguma forma. É como mudar a legenda interna, então. Em vez de pensar, eu estou pensando em fazer algo horrível, a legenda vira, olha só, um pensamento sobre fazer algo horrível apareceu na minha mente agora. Isso. Parece uma mudança pequena, né? Mas a distância que isso cria É enorme. gigantesca. Essa mudança de linguagem reflete uma mudança de perspectiva. É passar de ator no palco para espectador na plateia. Você está observando a peça, não é o protagonista. Perfeito. E essa postura significa que você não precisa mais discutir com o pensamento, não precisa analisar e, o mais crucial, não precisa buscar alívio imediato. Você só nota. Ah, é você de novo. O pensamento do fogão. Ok. É como observar nuvens passando no céu. Você nota a nuvem, mas você continua sendo o céu. Mas aí vem a parte difícil. Você notou a nuvem, mas ela é uma nuvem de tempestade. O corpo reage, o que nos leva ao segundo pilar. Exato. A resposta neutra. Depois de notar e desidentificar, vem a ação. Ou melhor, a não ação. A não ação. Quando o pensamento surge, as fontes dizem que temos 3 caminhos. Lutar contra ele, fugir dele, que é a distração, a compulsão, ou permanecer sem reagir. E esse último é o único que ensina algo novo para o cérebro. Peraí, deixa eu ver se entendi. Permanecer sem reagir não é suprimir o sentimento. Não. É sentir todo o impulso para reagir. E escolher não fazer. Tipo, se o pensamento é, minhas mãos estão contaminadas, a reação seria correr para lavar. Uma resposta neutra seria o quê? Seria notar o pensamento, sentir a ansiedade subindo, a urgência de ir para a pia e conscientemente decidir, ok, entendi o recado, cérebro. Obrigado pela preocupação. Agora eu vou continuar lendo meu livro. Você não muda seu comportamento por causa do pensamento. Você não obedece à urgência. Você deixa ela estar ali, sem agir. Isso soa incrivelmente difícil. A ansiedade deve gritar nesse momento. Grita. E é por isso que é tão poderoso. Cada vez que você faz isso, você envia uma mensagem nova, cristalina para sua amígdala. A mensagem é: pensamento assustador presente, plus sensação de ansiedade presente, plus ausência de catástrofe real. E essa combinação repetida? É o que quebra a associação antiga. O cérebro, que aprende por padrões, começa a notar: ué, esse alarme tocou 10 vezes hoje e nada aconteceu. Talvez esse alarme esteja com defeito. Vou diminuir o volume. E isso me leva direto ao terceiro pilar que responde à minha pergunta sobre a ansiedade gritando. O papel do corpo. As fontes são muito enfáticas nisso, né?
Muito. Essa reprogramação não é um exercício de força de vontade. Acontece no corpo. Acontece inteiramente no corpo, porque a ameaça é sentida no corpo. O coração acelerado, o nó no estômago, o instinto é lutar contra essas sensações. Querer que elas parem, agora. Isso, a abordagem correta e que é super contraintuitiva é permitir que a sensação esteja ali. Não alimentar com mais pânico, mas também não tentar expulsar. É uma aceitação radical do desconforto. E como se faz isso na prática? Como se permite uma sensação de pânico sem pirar? Você âncora no corpo de uma forma diferente. Em vez de focar no conteúdo do medo, e se acontecer, você foca na pura sensação física. Certo. Ok, meu coração está batendo rápido. É só um músculo contraindo. Onde eu sinto essa tensão? Nos meus ombros. Posso respirar para dentro dessa tensão? Posso soltar um pouquinho. Você respira mais devagar de propósito. Mas não para fazer a ansiedade ir embora. Exato. Esse é o pulo do gato. É para mostrar ao seu corpo que, mesmo com o alarme soando, você ainda está no controle da sua respiração. Você está seguro. E o corpo aprende uma lição que a mente lógica jamais conseguiria ensinar. Que é? Eu posso sentir isso. É desconfortável, mas não é perigoso. A sensação não vai me destruir. E esse aprendizado, no nível físico, é o que acalma a amígdala. Um ponto que as fontes martelam e que vai contra tudo que nosso instinto diz é essa ideia de que a ansiedade precisa ser atravessada, não evitada. Sim. Quando a gente sente algo ruim, a única coisa que a gente quer é que pare, imediatamente. É a parte mais difícil e, por isso mesmo, a mais transformadora. As fontes explicam o mecanismo neural por trás disso muito bem. Como funciona? Toda vez que você foge de uma sensação de ansiedade, seja se distraindo no celular, seja realizando a compulsão, seu cérebro aprende uma lição muito perigosa. Qual? Ele conclui: ufa, escapei por pouco. Aquilo era realmente uma ameaça e meu comportamento de fuga me salvou. Isso reforça o medo para a próxima vez. Você está, sem querer, validando o alarme falso. Então, ao atravessar a onda de ansiedade sem fugir, estamos ensinando a lição oposta. Exatamente. Quando a pessoa permanece presente com a sensação sem reagir de forma alarmada, ela permite que o cérebro aprenda a lição da realidade. Que é? A sensação subiu, foi intensa, atingiu um pico e depois começou a diminuir sozinha. Eu não fiz nada e mesmo assim sobrevivi. Não havia um tigre de verdade. É a vivência direta de que a ansiedade é uma onda. É uma onda, não um tsunami. Ela tem começo, meio e fim. E quando você aprende a surfar essa onda, ela para de te assustar. E isso se conecta com um conceito da neurociência que as fontes mencionam, né? O processo de extinção. Isso mesmo. A extinção do medo é o termo técnico para esse desaprendizado. Pensa numa trilha na floresta, sabe? Ok. Cada vez que você reage com medo, você está caminhando por essa trilha, tornando ela mais funda, mais larga. O circuito neural do medo se fortalece. Uhum. Quando você pratica a resposta neutra, você está deixando de usar essa trilha. E, ao mesmo tempo, está abrindo uma nova trilha do lado, a da segurança. Com o tempo, a grama cresce sobre a trilha do medo. Ela não desaparece para sempre, talvez. Talvez não, mas se torna difícil de acessar. O cérebro é eficiente, ele para de priorizar caminhos que não levam a lugar nenhum. O pensamento pode até surgir, mas ele vira um eco, não um grito. Sabe, outro ponto importante que as fontes lembram e que é fácil esquecer no meio de tantas técnicas é que nada disso funciona num vácuo, né? Totalmente. O estado geral do nosso sistema nervoso é o terreno onde tudo isso acontece. O contexto importa muito. Demais. Isso levanta uma questão sobre a nossa saúde mental de base. É muito mais difícil praticar isso tudo se o seu sistema nervoso já vive no limite, em modo de sobrevivência crônica. Certo. Básico. Da higiene do sistema nervoso. Sono de qualidade, pausas reais durante o dia longe de telas. Quando estou exausto, um e-mail um pouco mais seco do meu chefe pode parecer uma ameaça existencial. Quando estou descansada, é só um e-mail.
Um cérebro mais regulado tem filtros melhores. Exato. E quando a pessoa ouve tudo isso, tenta aplicar, mas simplesmente não consegue fazer sozinha. O sofrimento é tão intenso que a ideia de atravessar a ansiedade parece impossível. E as fontes são muito claras sobre isso. Buscar ajuda profissional não é fraqueza, é uma estratégia inteligente. Principalmente quando o sofrimento é muito grande ou quando existem comportamentos compulsivos que dominam a vida da pessoa. Abordagens como a terapia de exposição e prevenção de resposta, a TPR, são desenhadas exatamente para isso. Um terapeuta treinado guia a pessoa nesse processo de forma segura. É como ter um personal trainer para o seu sistema nervoso. Entendi. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Se a gente pudesse destilar a mensagem central, seria que a liberdade não chega no dia em que o pensamento some para sempre? Não mesmo. Ela chega no dia em que ele aparece e você simplesmente não se importa mais tanto assim. É isso. A luta não é contra o pensamento, mas contra o hábito de reagir a ele com medo. Faz todo sentido. A conclusão mais poderosa para mim é que pensamentos intrusivos são um problema de aprendizado, não um problema de caráter. O cérebro aprendeu a associar um pensamento aleatório a uma ameaça mortal. E da mesma forma que ele aprendeu, ele pode desaprender. É um recondicionamento. É um recondicionamento. Quando a sua resposta muda, o seu sistema nervoso muda. E quando o seu sistema nervoso muda, o pensamento perde a força. Não é mágica, é neurociência aplicada. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Algo para a gente pensar. Se o nosso cérebro é capaz de aprender a temer um simples pensamento com a mesma intensidade com que temeria, sei lá, um predador, só com base na força da nossa reação, que outras associações, tanto as úteis quanto as que nos limitam, ele pode ter formado em silêncio ao longo da vida, com base unicamente em como nós reagimos às nossas experiências. Quando a gente entende que muitas respostas foram aprendidas, a mudança deixa de ser força e passa a ser consciência. Não é sobre eliminar pensamentos, é sobre mudar a forma como a gente responde a eles. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento pessoal. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal para acompanhar os próximos materiais.